Então vamos começar. A aula de ontem a gente falou sobre padrão de consumo. E não sei se você teve acesso ao material, tá bom? Se não, entre na bio, cadastre, entre no grupo para você receber o seu material. Lá no material tem atividade. A aula não tá mais online. Boa noite, Preto Belli. Não tá mais online aqui. Boa noite, Isabela, né? Não tá mais disponível aqui, tá bom? No IGTV a aula, mas só dando uma revisada, eu falei ontem sobre padrão de consumo, que é aquilo que você se repete todo mês. E se a gente falar de dívidas hoje, eu vou te ensinar a sair das dívidas, quebrar esse ciclo, mas se você não entender o seu padrão mental de consumo, que é o que eu ensinei ontem, não vai adiantar, você vai replicar isso por muito e muito tempo. Como eu comentei ontem mesmo, ganhadores da loteria, 80% em um ano volta a estaca zero. Por quê? Simplesmente porque tem um padrão de consumo, repete tudo ali, tá bom? Então a gente tem que entender como que a gente gasta, como que a gente adquirir as dívidas, porque você vai aprender hoje como quitar as suas dívidas, só que isso não adianta. Eu te ensinar como você quita as dívidas, você vai seguir as dicas que eu vou te passar, só que aí você simplesmente repete o padrão, volta a estaca zero, tá bom? 65% dos casamentos terminam por dívida. As pessoas vivem estressadas quando não tem qualidade de vida. Então, quando eu falo o assunto dívida, não é só sobre a dívida em si, é tudo que ela gera. É o estresse, né? É a falta de motivação para aquilo que a gente quer conquistar. Então, a gente precisa de ter clareza do que a gente quer, isso vai reforçar o que você vai quitar de dívidas, tá bom? As suas metas, eu vou explicar isso para vocês. Então, a importância de quitar as dívidas não está só nos números, na conta bancária. Ela tá porque a gente está endividado, isso afeta toda a nossa, eu falo das 12 áreas da vida, né? Na roda da vida, para quem já ouviu falar. Boa noite, Ney. Arnaldo é meu esposo. Então, para quem já conhece a roda da vida, sabe que a nossa vida tem 12 áreas. A área financeira é uma delas. Só que se essa área estiver comprometida, indiretamente ela afeta todas as áreas. Porque a área familiar ela vai ser desgastada, a área de relacionamento com seus amigos ela vai ser desgastada. Por causa de dinheiro, as pessoas às vezes desfazem algumas amizades. Então, ontem você descobriu o seu padrão de consumo. Então, eu espero que você tenha entendido onde está o erro. Porque se você sabe onde está o erro, você sabe, não, eu estou sempre caindo no ciclo das dívidas aqui. No final, a gente vai falar sobre a solução, para a gente não cair. A gente está sem som. Tem mais alguém que não está me ouvindo? Tem mais alguém que não está me ouvindo? Tá, então vamos continuar aqui que o Arnaldo falou que está ok. Então, você sabe o seu padrão, você sabe onde que você tem que cortar. Você tem que zerar esse padrão seu que você gera todo mês e continua gastando. Então, vamos começar a abrir pelo que interessa. O assunto hoje é dívida. A única coisa que eu queria levar para você aqui não é só sobre dívidas, tá bom? As dívidas, a nossa desorganização financeira, e isso vale também até para quem nem está endividado. Mas se você está desorganizado financeiramente, não tem objetivos claros para aquilo que você quer, o dinheiro para você não faz sentido, é só para pagar as contas, essa aula também é para você, tá bom? Ficou melhor? Eu tirei o fone de ouvido, porque às vezes com fone de ouvido fica menos sem ruído. Então vamos começar. Por onde que a gente começa, Adriele? Eu já falei aí, né, sobre o seu padrão de consumo ontem, que o seu padrão de consumo, para quem perdeu a aula, é aquilo que você repete todo mês. Dinheiro para você significa o quê? Status, ou só para pagar contas, ou, por exemplo, significa escassez, porque na sua vida todo mês falta dinheiro, desorganização significa problema, enfim, você descreveu
com o material que você teve ontem e atividade, qual que é o seu padrão de consumo? O que que você, por forte emoção, aprendeu na infância e replica e tá grudado nesse padrão. Então é aí que tá. É aí que a gente tem que cortar. Eu falei ontem sobre filhos de pessoas empreendedoras, filhos ricos, né? Tem a mentalidade, tende a continuar, se ficar, perder todo o dinheiro, consegue conquistar de novo, por quê? Padrão mental de consumo, tá bom? O que que o dinheiro representa para essa pessoa? Então você entende o que que o dinheiro representa para você, sabe onde está o erro. Então, Cícera, eu acho que deve ser alguma coisa, tenta sair e entrar de novo, talvez do seu telefone ou do seu computador, enfim. Então, por onde que a gente começa? Clareza. Você não começou nas dívidas de um dia para o outro. Existe, como eu já disse, padrões que se repetiram e você tem o resultado que você tem hoje. Então você precisa de ter clareza onde está o erro. Se você chegou à conclusão de que realmente eu estou endividado, eu replico isso daqui todos os meses, eu uso muito o cartão de crédito, eu compro por impulso, eu estou cedendo muitas das vontades dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, então identificou o erro, pronto, você já tem a clareza inicial pra gente começar essa aula, tá bom? Então, a gente vai agora, eu preciso que você entenda que é difícil, mas você vai ter que saber os valores das suas dívidas. Muitas das pessoas só replicam, eu tô sem dinheiro, eu tô cheio de dívidas, vou gastar mesmo porque eu tô cheio de dívida, as dívidas não acabam. Só que qual que é o problema da gente ter essa mentalidade? As dívidas só crescem e nunca temos o absoluto valor do que a gente deve. É difícil, os americanos têm isso de costume, tá? Falar, por exemplo, quanto eles ganham no ano. Aqui brasileiro tem vergonha de falar quanto ganha no ano ou quanto ganha no mês. Dinheiro é um tabu pra gente aqui. Lá eles falam também se eles estão endividados, eles sabem quanto em dólares certinho eles têm de dívida. A gente não tem esse costume. A gente só fala assim, estou endividado. Estou com dívidas no cartão de crédito, meu cartão de crédito está embolado, mas a gente não sabe ao certo. É cultural. Então a gente tem que quebrar isso aqui agora, tá bom? Senta, gasta um tempo, meia hora é o suficiente. Eu devo financiadora, eu devo pessoas, eu devo mercados, né? Para quem tem contas, né? Alguns lugares ainda tem conta crediário de algum lugar. Levante os números, dá trabalho, é chato, mas tem que começar por aí, tá bom? Então, clareza das suas dívidas. Gente, se alguém tiver dúvida, deixa pro final, porque com o slide aqui eu não tô conseguindo ler muito bem o que tá aparecendo escrito, tá bom? Então a gente tem que começar por isso daí. Dá trabalho, mas é aí que a gente consegue começar a quitar as dívidas, tá bom? Depois que eu sei os valores, Adriele, o que eu tenho que fazer? Você vai negociar, tá bom? Você não vai pedir ajuda pro seu gerente de banco, porque ele está com os interesses do banco e não na sua pessoa e nas suas finanças. Simplesmente nos interesses do banco. Então, se ele te oferecer uma proposta, geralmente essa proposta ela vai estar com juros embutidos altos, né? Favorecendo o banco. Então você vai negociar. Você sabe certinho quanto você deve. Então você entre em contato para negociar. Não vai simplesmente, não, eu quero fechar esse acordo aqui para quitar essa dívida do cartão, para quitar essa dívida em alguma financeira ou com alguém. Não, você vai tentar negociar, tá bom? Porque não adianta nada também você negociar, por exemplo, 10 prestações de R$500 uma dívida e você não tem os R$500 no mês para poder pagar, tá bom? Então você vai entrar em contato e ouvir as propostas. Tem as propostas, anote, tá bom? Gente, dá trabalho, mas entenda, estar endividado foi uma coisa que foi construída. Então, a gente não acordou hoje, recebeu o dinheiro e amanhã tá endividado. Não, é uma construção, tá bom? Então, negocie isso. E depois você vai fazer um ranking dos juros. O que é isso?
Você sabe qual instituição você deve, as pessoas que você deve, né? Agora você precisa de olhar para aquelas dívidas que possuem mais juros. Por quê? Se você não sabe, você define, não, vou quitar essa dívida aqui porque eu estou a fim de quitar essa instituição primeiro, pagar essa pessoa primeiro, só que os juros de outras está correndo e vai ficar impagável, principalmente aquelas contas relacionadas com cartão de crédito, que os juros, se a gente deixar ele correr, fica impagável. Então, assim que você sabe, por exemplo, não, realmente minha dívida maior é com cartão de crédito. Então, você vai negociar, igual na dica anterior, e você vai saber, olha, os juros é esse. Eu tinha uma dívida com o Banco do Brasil na época que eu era endividada de 6 mil reais. Aí eu sabia que eu não tinha condições de pagar aquilo dali, eu estava trabalhando para poder juntar o dinheiro para poder quitar e entrei em contato com eles e perguntei para eu poder um valor para eu quitar a dívida e fazer aquela negociação. Sabe por quanto eu consegui negociar a dívida? Por R$1.100. Uma dívida de 6 mil reais. O Banco do Brasil estava sendo bonzinho comigo? Não, simplesmente porque ele estava cobrando a dívida real. O outro era juros sobre juros, que já estava correndo e eu já tinha feito um financiamento e não fiz de acordo com a minha realidade, não consegui pagar. Então eu fui e fiz esse acordo. Então eu peguei dinheiro emprestado, me apertei no mês e consegui pagar os 1.000 e poucos reais para poder não ter meu nome negativado. Então, assim, negociar, saber onde estão os maiores juros é essencial. Imagina se eu tivesse pego esse dinheiro emprestado e escolhido pagar, sei lá, meu cartão de crédito da Marisa. Eu ia perder essa grande oportunidade de quitar essa dívida com o Banco do Brasil. Tá bom? Então, assim, se a gente faz o ranking das dívidas que tem maiores juros, isso significa que agora voltou aqui. Isso significa que a gente precisa de realmente saber os juros, porque senão a gente vai pagar outras dívidas e os juros de outras vão ficar impagáveis. Esse tema é muito importante para muita gente. Exatamente. O que acontece? O brasileiro, o salário mínimo, de acordo com a inflação, ele não é condizente. Porque a gente pega uma população, por exemplo, que recebe um salário mínimo, aí ela tem a família média, né? Que a família brasileira não é nem grande nem tão pequena como em alguns países, mas é média. Aí ela vai ter alimentação, o transporte, enfim, moradia, os gastos essenciais e 1.000 e poucos reais para poder arcar com isso tudo. Então, acaba que se a pessoa não tem inteligência emocional, não busca empreender, não busca fazer renda extra, é muito fácil cair nas dívidas, né? Como eu disse ontem, quase 70% dos brasileiros estão endividados, tá bom? Então, de alguma forma, ou dívida pequena ou dívida muito grande, estão endividados. Não sei se vocês sabem a diferença entre dívida e conta. Conta é aquilo que a gente tem todo mês, né? Isso não é dívida, tá bom? É água, luz, telefone, conta de internet, enfim. Não, prestação de alguma coisa, por exemplo, mensalidade de academia, isso não é dívida, tá bom? Isso são contas que você também pode diminuir, tá bom? Agora, dívidas são aquilo que você já deveria ter pago, tá pagando juros, né? E, enfim, tem que quitar aquilo dali. Gente, é sério, eu sei que o salário é pouco, né? A maioria das pessoas, a média da população recebe em torno de 2 mil reais. Mas a organização financeira, se a pessoa não aprender se ela receber 5 mil reais vai ser a mesma coisa, 10 mil reais vai ser a mesma coisa. Então, você precisa de ter organização financeira, independente se ganha um salário mínimo ou 10 salários mínimos, tá bom? Então, os juros, vocês analisam, façam um ranking para poder quitar aquelas que possuem juros maiores. Só que junto com isso, a dica anterior, negociação, tá bom? Não entre em contato com o seu banco, obrigada, né?
Eu queria falar assim, que a gente tem as dívidas. Vamos continuar, né? Então, primeira parte da aula a gente perdeu, não sei o que aconteceu aqui, não sei o que aconteceu. Boa noite, né? Realmente não sei o que está acontecendo. Ontem aconteceu a mesma coisa. Dependendo, a gente continua amanhã no YouTube. Enfim, a gente pensa em outra opção. Eu não sei se é alguma coisa interna, alguma coisa da conta, enfim. Então vamos continuar aqui. A gente falou sobre ter clareza das contas, né? Negociar da melhor forma possível. E a gente parou aqui para você fazer um ranking das suas contas, né? As contas, a gente tem que priorizar aquela com maior juros, porque senão a gente gasta dinheiro para contas, por exemplo, os juros são mínimos, e aquelas, igual eu dei o exemplo na primeira parte, eu tive uma dívida de R$6.000 no Banco do Brasil. Essa dívida eu fui negociar e consegui pagar com R$1.100. Então, se eu tivesse gasto esse dinheiro com outra coisa, quando eu chegasse a esse acordo com o Banco do Brasil, eu não ia conseguir pagar, tá bom? Então, a outra parte aqui é você ser realista, tá bom? Você vai olhar para o seu orçamento mensal e vai ver o que você consegue pagar de dívida no mês, tá bom? Adriele, não está sobrando nada no mês para pagar dívidas. Então você precisa de enxugar, cortar algumas coisas para sobrar um valor que você negociou. Porque não adianta nada você, por exemplo, negociar suas dívidas, fazer, por exemplo, 10 prestações de R$200 e você simplesmente não conseguir cumprir com esse acordo. Aí você vai gerar juros sobre juros, tá bom? Então seja realista, coloque uma meta que no mês você vai conseguir quitar essas dívidas, tá bom? Fazer a troca. Pessoal, fazer as trocas de dívidas é uma coisa muito comum aqui me perguntarem, por exemplo, se vale a pena fazer empréstimos para poder quitar dívidas. Lá naquela parte que eu falei para vocês de fazer um ranking dos juros, você consegue, aquelas que têm maiores juros, negociar assim, por exemplo, trocando por um empréstimo. Como assim, né? Fazer empréstimo é bom? Dependendo do seu objetivo para quitar esse empréstimo, sim, é muito bom. Porque o empréstimo ele vai ter uns juros ali que você vai fazer um acordo e pronto, acabou. Você arca com aquilo dali. Vamos supor que você deve R$2.000 de cartão de crédito, consegue pegar esses R$2.000 emprestado, você pega e consegue fazer um acordo e falar com o seu credor simplesmente que eu tenho R$1.500 para quitar essas dívidas, tá bom? Então, quando você tem o valor em mãos, você tem um poder de compra, tá bom? Então, você ainda consegue amortizar o empréstimo que você pegou. Então, é muito importante, só recapitulando para quem perdeu a primeira parte, enfim, a gente precisa de listar, tá bom? A gente precisa de ter clareza dessas dívidas, porque senão não adianta, tá bom? A gente precisa de negociar da melhor forma possível, fazer um ranking daquelas dívidas que possuem maiores juros e agora você precisa de ser realista. O que é ser realista? Colocar dentro do seu orçamento e cumprir com aquilo dali, tá bom? Essa troca seria justamente você, por exemplo, fazer um empréstimo para quitar dívidas que possuem juros muito altos. Outra coisa que você pode fazer é negociar ou transferir de instituição. Isso pode acontecer, por exemplo, com financiamento de imóveis e móveis. Porque se você... Qual a melhor forma de negociar com o banco? Você tendo dinheiro, como eu disse, se for juros de cartão de crédito, é melhor você buscar um financiamento fora desse banco. Não confie no gerente, porque o gerente ele vai te oferecer os interesses do banco. Então ele fala, não, eu tenho uma proposta aqui, tô vendo que você tá com cheque especial, tô vendo que seu cartão de crédito tá assim. Já viram, por exemplo, a própria fatura do cartão de crédito, ela nos induz a achar que a gente tem o dinheiro, porque sua fatura veio R$1.000. Aí o que você tem lá embaixo?
ou 24 prestações de R$ 300. A pessoa imediatista pensa, nossa, em vez de eu pagar 1.000, eu vou pagar 300 que cabe no meu bolso. Só que aquilo dali são juros enormes. Só que aí a pessoa esquece que ela está financiando aquela fatura do mês. Ela não está financiando o valor todo do cartão. Aí quando chegar no mês que vem o valor da fatura normal mais os R$ 300 que ela negociou, que talvez ela não vai dar conta de pagar. Então por isso dívidas com o banco tendem a ser impagáveis. O segredo: ir a outra instituição financeira, buscar um financiamento que tenha os juros mais baixos e você com esse dinheiro na mão, você tem um poder de negociação. Como eu disse, a minha dívida de R$ 6.000, eu quitei ela com R$ 1.100 em mãos. Aí você pensa assim, Adriele, eu não tenho dinheiro para fazer negociação nenhuma. Então você precisa de ir lá naquele ranking, que foi a primeira coisa que uma das primeiras coisas que eu passei, saber a conta que tem mais juros, a dívida que tem mais juros, e começar por ela, vendendo coisas que você não utiliza, pegando os valores que você receber para mais, por exemplo, 13º, férias, horas extra, e focar nessas dívidas de maiores juros, tá bom? Eu não gosto de ficar focando aqui no meu perfil sobre renda extra, porque nem todo mundo está adepto a ser empreendedor, a fazer renda extra, mas isso é uma solução. Entenda, para você ficar endividado foi um processo, então você tem de despender energia sim para poder quitar suas dívidas. Verdade, preciso de desapegar de algumas coisas. Sim, senhor, esse é meu esposo, senhor ex-endividado, né? Porque pensa numa pessoa descontrolada. Então, eu sempre fui muito pão dura. Meu esposo sempre foi gastador. Então, só que eu me endividei mesmo assim. Porque às vezes a gente acha que comprar o mais barato, aproveitar a promoção, a gente está sendo econômico. E eu me embananava do mesmo jeito, tá bom? Então, graças a Deus isso passou. Como eu disse na primeira parte que foi pro espaço, as dívidas é uma coisa muito ruim para as famílias. Porque imagina, por exemplo, um pai que chega em casa de uma família com organização financeira, simplesmente quando ele chega em casa, ele vai curtir, perguntar como foi o dia, ou briga de alguma coisa ou outra ali, brinca, e não vai ter aquele estresse de tipo assim, a conta venceu, o gás acabou, o banco ligou. Então assim, as dívidas estão diretamente relacionadas com a nossa qualidade de vida, tá bom? É diferente do meu esposo chegar em casa e falar assim, meu bem, já reservou o hotel? Já, vamos pedir alguma coisa pra gente comer? Tá bom? Então, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes essas dívidas são muito altas, só que a gente precisa de organizar, porque senão ela só tende a crescer, tá bom? E aí tem gente que já me perguntou também relacionada às dívidas, se vale a pena, por exemplo, esperar 5 anos dessa dívida caducar. O que acontece? Quando a gente espera 5 anos para a dívida caducar, às vezes o seu nome realmente ele não pode ser negativado perante lei, só que o seu score ele tende a cair, tá bom? Dependendo da instituição, e aquilo dali não vai sair da sua linha de crédito. Então, se mais pra frente você quiser, por exemplo, financiar alguma casa, algum móvel, isso realmente pode te atrapalhar, tá bom? Outra coisa, qual que é a solução? Ter foco. Gente, de tudo que eu falei aqui, o mais difícil é isso. Por quê? Boa noite, Fernanda. Por que é difícil ter foco? Porque é muito mais fácil a gente, igual eu dei o exemplo da fatura do cartão de crédito, vem lá, R$ 1.000 e vem embaixo 12 vezes de R$ 300. E eles colocam um 300 grande. Aí você pensa assim, vou pagar os 300, que é só mais dinheiro para fazer outra coisa. A nossa população, a nossa cultura, ela tende a ser imediatista. A gente não aprendeu a entender que a gente tem que pensar no longo prazo. Vale a pena fazer um empréstimo para pagar todas as dívidas, no caso de trocar dívida? Sim, exatamente. Porque quando você troca a dívida, Gustavo, você tem uma única dívida, um único juros corrente. Agora,
corrente não, na realidade ele já é combinado quando você assina um acordo. Agora, quando você tem outras dívidas, significa que ela vai ficar juros sobre juros recorrente a cada vez. Então pode ficar impagável. E quando você tem um dinheiro em mãos, você tem o poder de negociação. Eu nunca imaginaria que a minha dívida de R$6.000 no Banco do Brasil, eu conseguiria quitar ela com R$1.100, tá bom? Então, quando a gente tem o dinheiro em mãos, a gente consegue dar uma negociada, tá bom? Isso faz toda a diferença, porque juros de cartão de crédito, de financeiras, do próprio banco, por exemplo, de cheque especial, são impagáveis, tá bom? Eles são feitos para realmente a gente ficar refém do banco. Por isso que eu falei, não confie no seu gerente, porque o que acontece? Você pega cheque especial, você endivida com cartão de crédito, o que você tende a fazer? Ir ao banco pedir ajuda. O seu gerente, carinha de anjo, vai falar o quê? Não, eu tenho aqui uma proposta que vai te ajudar a solucionar esse sufoco que você está nele. Aí ele oferece por exemplo, 48 prestações de R$200. Você fala, gente, R$200? Porque a pessoa pensa só no mês. Pensa só no mês, não pensa que aquilo dali vai comprometer a vida dela por muito tempo, tá bom? Então, a solução é ter foco. Gente, é muito difícil. Quem me acompanha aqui sabe, gerente de banco não é amigo de ninguém, ele é amigo do banco, porque se ele vender vários serviços lá, né, ele ganha em cima daquilo dali. Então, vocês que me acompanham sabem que eu tô com o computador quebrado. Gente, sério, ele tá funcionando. Vocês acham que é fácil pra mim manter o foco nisso? Quantas vezes que eu já entrei na internet pra ver o preço de computador? Eu falo, não, eu vou comprar, eu vou tirar da minha reserva de emergência e vou comprar. Mas eu tenho consciência que não é uma emergência pra mim agora, porque tá funcionando. Pra quem me acompanha também sabe que na semana que vem a gente viaja. E eu, como programa as nossas viagens, já está todo o dinheiro separado, tudo pago. O carro, os voos, enfim. Aí, eu tenho dinheiro, eu simplesmente queria ter comprado várias coisas nesse meio tempo que eu juntei o dinheiro. Porque o dinheiro não foi... A gente não juntou para essa viagem em 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente já está há algum tempo juntando. O mais difícil é ter foco. É igual quando a gente vai e negocia com o banco. Você foi lá e fez uma negociação com o banco, faz a prestação. Exatamente, ele sabe do meu autocontrole, porque ele me acha pão dura, né? Meu esposo me acha pão dura, porque realmente o dinheiro é pra isso daqui. Eu sou a rainha do falar, não tenho dinheiro. Por quê? Eu não tenho dinheiro pra isso daqui, porque tá destinado para outro objetivo, tá bom? Então, o difícil é ter o foco, mas é o foco que vai resolver. Porque se, por exemplo, você seguir todas as dicas que eu te dei aqui, você vai comprar, você vai e negocia o cartão de crédito, faz prestações que cabem no seu orçamento. Só que no mês seguinte, você quer de novo usar o cartão de crédito. Então vai embolar, porque vai cair a prestação que você negociou e mais o que você usou. Então, o difícil é ter o foco. Mas a gente tem que entender que foi um processo para estar endividado, tá bom? Então, se isso foi um processo para estar endividado, a gente tem que despender energia para manter em foco, para até a gente conseguir conquistar aquilo que a gente quer, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Vocês vão receber um material com resumo, mas a primeira atividade que vocês têm que fazer é ter clareza desses valores, tá bom? Negociar da melhor forma possível. Ah, Adriele, você não vai falar de, por exemplo, soluções práticas que eu posso fazer? Eu quero que você entenda que não adianta você fazer renda extra, ganhar mais, fazer hora extra no seu trabalho, vender coisas que você não usa, se você não mudar o seu padrão de consumo e ter foco. Porque se você não ter foco do que você quer realizar, qualquer promoção você vai cair. Como eu disse, a gente está juntando dinheiro, por exemplo, para fazer essa viagem. Gente, em dezembro teve proposta pra gente viajar. Entendeu? Na virada de ano teve inúmeras propostas pra gente viajar. E a gente vai conseguir viajar com tudo pago. Mas então, é foco. Não dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo pra quem tem muito dinheiro.
Então a pessoa não tem que priorizar. Mas quando se tem dívida, quando se tem objetivos e não tem muito dinheiro, a solução é foco, tá bom? Obrigada, Gustavo. Então, eu espero que vocês tenham acesso ao material. Não deixe de fazer atividade, tá bom? E amanhã a gente tá aí. Espero que amanhã o Instagram não nos sabote, tá bom? Boa noite.